Olá, meus queridos irmãos da nossa igreja, o Brasil para Cristo de Praia Grande. Hoje nós estamos aqui novamente com a nossa escola bíblica dominical e hoje é um dia assim bem especial, né? 10 de maio, Dia das Mães. E que o Senhor venha abençoar cada mãe, né, no dia de hoje, cada filho. Até os 20 anos de idade, eu era filha. Depois dos 20 anos eu me tornei mãe, era mãe e filha. E foram dias muito bons vivendo como mãe e também como filha. E há algum tempo o Senhor recolheu minha mãe, mas hoje eu ainda sou mãe. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, né, que Deus me deu. Eu sou grata a Deus pela vida de cada um deles. E eu sei que você também, que é mãe, agradece a Deus todos os dias, né, pelos filhos que você tem. E que o Senhor venha te abençoar, te fortalecer a cada dia, para que nós possamos cumprir a nossa missão, a missão de ser mãe, porque o Senhor nos entregou vidas, os nossos filhos, para que nós pudéssemos cuidar deles, né? E que nós possamos fazer um bom trabalho, que é o que toda mãe quer, é fazer um bom trabalho, para que os nossos filhos venham ser bênção também para outras pessoas. Que Deus abençoe cada mãe no dia de hoje. Eu quero aqui agradecer a nossa irmã Eunice, que é a líder da UFEBRAC, da nossa igreja da Praia Grande, que preparou essa lembrancinha linda aqui, ó. Para todas as mães que estiveram ontem, né, no sábado, ali na nossa igreja, nós participamos da Ceia do Senhor depois de acho que 2 meses sem poder nos reunir na igreja para participar de um culto. Nós tivemos o privilégio de estar participando da Ceia do Senhor. Não estávamos em muitas pessoas, porque não podemos nos aglomerar muitas pessoas, mas foi um número bem expressivo. Nós tivemos ali quase 40 pessoas congregadas ali, adorando o Senhor, participando da Ceia do Senhor, e foi maravilhoso, foi lindo poder estar junto com os irmãos mais uma vez, né? Adorando o Senhor e participando da Ceia do Senhor em comunhão com a igreja. E hoje, no domingo, novamente, vamos gravar a live na igreja, e os irmãos que não puderam participar ontem, no sábado, vão poder participar hoje na Ceia do Senhor. Irmãos poderão ir até a igreja e ali também tá participando da live e também participando da Ceia do Senhor. Se você tiver o desejo de ir, se você puder ir, né? Porque devido às circunstâncias, eu sei que alguns irmãos, muitos irmãos não poderão ir, mas com todas as restrições, todos os cuidados necessários, né? Você deve ir de máscara, você deve manter o distanciamento seguro uns dos outros. E nós estamos procurando fazer tudo para a segurança de cada um dos membros da nossa igreja. E com segurança hoje nós podemos ali cultuar o Senhor. Mantivemos o distanciamento, usamos máscara, usamos álcool gel nas mãos durante várias vezes, nos microfones, desinfectando os microfones e foi maravilhoso, mesmo com todas essas restrições, mas o nome do Senhor, ele foi glorificado e ele será sempre glorificado por nós, reunido na igreja ou não, dentro das nossas casas, por onde nós andamos, porque servir a Deus não é só estar dentro de um templo. Servir a Deus é um estilo de vida. Em todos os lugares que nós andamos, nós estamos servindo a Deus com a nossa vida, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de agir, não é verdade? Então o nome do Senhor sempre é glorificado. Mas não dá para negar que quando a gente se reúne em algum lugar, é algo muito especial. Quando todo o povo de Deus pode se reunir dentro de um templo para adorar o Senhor, é muito maravilhoso. E hoje, com todas essas restrições, mas nós podemos sentir um pouquinho disso, né? E que o Senhor venha nos abençoar, que muito em breve nós vamos poder nos reunir todos e fazer festas maravilhosas para o Senhor. Amém? Mas nós estamos aqui para falar da nossa lição bíblica. A nossa lição bíblica é a lição número 5 da revista. Quem tem a revista, eu sei que muita gente nem conseguiu ter a revista esse trimestre, devido à situação que nós estamos vivendo. Muitos não conseguiram adquirir a revista e talvez não possam acompanhar. Mas se você tem a revista que nós estamos é essa aqui, a revista da CPAD.
E o tema da nossa revista é a Igreja Eleita. E nós estamos estudando o livro, ou melhor, a carta de Paulo aos Efésios, né, que é um escrito maravilhoso que Paulo deixou para nós. E nós estamos aqui estudando a respeito desse livro da Bíblia, que é muito importante para a igreja nos dias de hoje, para a igreja eleita, para o povo de Deus, o povo eleito por Deus. E a lição que nós vamos estar comentando hoje é a lição número 5. O título da lição é Libertos do Pecado para uma nova vida em Cristo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Tema maravilhoso. O texto áureo da nossa lição, ele se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. A verdade prática é, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. E nós vamos estar falando a respeito disso hoje aqui. O texto que nós vamos estar lendo, o texto bíblico do qual foi tirado o texto áureo, né? Ele se encontra na carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim, o versículo 1 do capítulo 2 de Efésios diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. O versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O versículo 8. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? O texto é bem claro, mas nós vamos estar falando a respeito desse texto. E é claro que eu não vou poder falar a lição da maneira que está na revista, porque seria muito extenso e assim, gravado não é possível. Nós temos que fazer um resumo, né, do texto. E eu fiz um resumo do que eu achei mais interessante. A introdução da nossa lição vem falar que o texto que nós acabamos de ler, né, a gente pode perceber que Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, aos Efésios, mostrando que a libertação dos nossos pecados é um favor imerecido que Deus nos fez. Graça. A palavra graça, o significado da palavra graça é um favor que nós não merecemos. O Senhor, ele nos prestou um favor que nós não merecíamos, nós não merecemos. Mas o Senhor, ele nos deu esse favor. E esse favor é chamado de graça. A graça de Deus nos libertou do pecado
para que possamos desfrutar de uma nova vida em Cristo. No tópico primeiro da nossa revista, nós estávamos mortos pelo pecado e ele nos vivificou. Nós podemos ver lá no versículo 1 desse texto que nós acabamos de ler, que diz assim, o versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, que nós acabamos de ler. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E o que é vivificou, né? Ele nos deu vida novamente. Nós estávamos mortos em ofensas e pecado e ele nos vivificou. Ele nos deu vida novamente. Nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida em Cristo. Naquela época, os crentes de Éfeso estavam praticando costumes segundo o sistema mundano daquela época. Imoralidades, mentiras e furtos. Nós podemos ver no livro de Efésios mesmo, que é o livro que nós estamos estudando, no capítulo 4, o versículo 22 até o versículo 32. Esse texto nós lemos há 2 semanas atrás na aula que eu ministrei, não na semana passada, na outra, nós lemos esse texto e nós vamos ler de novo, porque é muito importante para nós entendermos que os crentes da igreja de Éfeso estavam praticando esse tipo de pecado e por isso Paulo escreveu essa carta. Efésios capítulo 4, versículo 22 até o versículo 32. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Aí está o texto que nós acabamos de ler, né? Que vem explicando que os crentes da igreja de Éfeso estavam sendo contaminados pelas coisas mundanas. E aí Paulo escreve esse texto pedindo para que eles se afastem de toda a imoralidade, de todas as mentiras, de furto e de todas as coisas desse mundo. Nós não podemos nos conformar com o sistema do mundo. O que tem acontecido ainda em nossos dias, nós vemos Paulo escrevendo a carta aos Efésios, e a gente pode ver que a carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, ela pode muito bem encaixar para a igreja dos tempos de hoje, para nós. Aliás, todas as cartas que Paulo escreveu, elas foram escritas há quase 2000 anos atrás, mas são muito atuais. Os assuntos que ele escreveu para aquelas igrejas, elas se encaixam perfeitamente nos dias que nós estamos vivendo. Por isso elas são tão importantes para nós, para a igreja de Deus. E ainda hoje, ainda sempre, nós não podemos nos conformar com o sistema desse mundo. Ou seja, nós não podemos entrar na forma do mundo. Nós vamos estar lendo Romanos, capítulo 12, versículo 2, que Paulo vem falando sobre isso. É outra carta que Paulo escreveu. Já não é a carta de Éfeso. Na carta aos Romanos, ele falava a respeito disso. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo diz que a gente não deve se conformar com esse mundo, ele quis dizer que nós não podemos entrar na forma do mundo. Um exemplo assim bem que eu sempre gosto de falar é o que é uma forma? Uma forma é um lugar que você coloca alguma coisa e aquela coisa ele pega a forma da forma. Eu já pude presenciar o trabalho numa olaria há muitos anos atrás, onde se fabricavam telhas, tijolos, e era feito assim de uma forma artesanal, que eu acho que hoje em dia quase ninguém faz assim, mas era feito uma forma, e naquela forma era colocada argila. E aquela argila que ficava naquela forma, ela era colocada ali, e quando tirava a forma, o tijolo ou a telha, o que colocasse ali naquela forma, era pegar, saía da mesma forma que era a forma. Agora, um exemplo bem mais fácil pra gente é um bolo. Você faz uma massa de bolo, você coloca a massa de bolo numa forma que tem um formato de um coração. Eu acredito que hoje deve ter muita gente fazendo bolo com forma em formato de coração, porque é Dia das Mães, né? Se faz muito bolo numa forma que tem formato de coração. E quando você assa o bolo, quando você tira o bolo tá num formato de coração. Se você faz numa forma retangular, ela vai sair um bolo retangular. Se você faz uma forma redonda, o bolo vai sair redondo. E nós não temos que entrar na forma do mundo. Nós temos que nos moldar em Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é a nossa forma. E nós não temos que nos moldar segundo as coisas que não são da vontade de Deus. Nós temos que nos moldar segundo a vontade de Deus. Nós devemos influenciar o mundo e não nos deixar ser influenciados pelo diabo. Nós devemos influenciar o mundo pela verdade do Evangelho. Não influenciar pela nossa própria vontade, pelo nosso desejo, pelo que nós queremos. Não. Nós temos que influenciar com a verdade do Evangelho. E não nos deixar ser influenciado pelas mentiras do diabo. A verdade é essa. Aí você fala, mas como ser influenciado, né? Satanás, ele tem sim o poder de influenciar. Mas nós podemos ver que ele tem a capacidade de influenciar as pessoas que são desobedientes e incrédulas. Nós não somos incrédulos, nós somos crentes. Nós cremos em Deus. Nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Nós somos salvos pela graça, através da nossa fé. Então nós não somos incrédulos. E já que nós não somos incrédulos, nós também não somos desobedientes. Satanás, ele tem a capacidade de influenciar pessoas que sejam incrédulas e desobedientes. Nós podemos ver isso aí em 2 Coríntios, outra carta de Paulo, né? 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4. Paulo escreveu à igreja de Coríntios. Pode ler. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Então, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas, para que as pessoas não vejam a glória de Deus, mas assim elas sejam influenciadas pela vontade, pelo que o inimigo quer fazer, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer destruir o ser humano. Então ele influencia aqueles que são incrédulos e são desobedientes. Mas nós que confiamos em Jesus, não temos que temer, porque ele luta por nós. E Deus, o Pai, o exaltou acima de todo mal. Então nós confiamos. Eu sempre falo isso, que nós que confiamos em Deus, a gente não tem que ficar com medo do diabo, porque nós temos alguém muito maior que está em nós. Às vezes eu vejo crente que tem medo do inimigo, tem medo de macumba, tem medo que fizeram um trabalho para ele. Quem é você? Será que você não confia no Deus que você serve? Nós temos do nosso lado alguém muito maior, alguém que luta por nós, que nos protege, que nos guarda.
Então nós não temos que ter medo de nada. Ele pode influenciar, sim, as pessoas que são descrentes, incrédulos e desobedientes. Mas nós que servimos a Deus, que somos crentes, obedientes a Deus, nós temos um Deus que vela por nós. Efésios, capítulo 1, versículo 20 e versículo 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Esse é o nosso Jesus. Esse que tem todo o poder. Então, o mal, ele não pode prevalecer. Satanás, ele não pode prevalecer, porque todo o poder está na mão de Jesus. E nós somos dele. Nós somos guardados e protegidos por ele. Por isso, nós não temos que temer. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o tópico 3. A salvação e as obras. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, versículo 10, que é aqui da lição. E eu mesmo vou estar lendo aqui, porque já está aqui na revista, né? Efésios capítulo 2, que é o texto que nós lemos, versículo 8 e versículo 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E esses dois versículos vêm falar aqui o que quer dizer esse tópico 3, a salvação e as obras. O fato da gente praticar boas obras não garante salvação. Não adianta você dizer, eu sou salvo porque eu pratico boas obras. Está cheio de gente por aí querendo fazer boas obras, achando que isso garante a salvação, né? O versículo 8 nos fala assim: porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos pela graça. O que é a graça? Um favor que Deus nos deu, um favor que nós não merecemos, mas Deus, pela sua misericórdia, ele nos presenteou com a graça. Mas a graça, ela só pode nos salvar se nós tivermos fé, se nós crermos, se nós aceitarmos, né? A fé, ela é considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Cristo realizou em nosso favor a sua morte para a remissão dos nossos pecados. O sacrifício de Cristo, ele nos trouxe de volta para Deus. Essa é a graça. Nós temos que crer, é só isso que a gente precisa fazer. A gente precisa crer. A graça foi Deus que nos deu. E a fé é a nossa resposta para Deus. Quando nós temos fé, é uma resposta à graça que Deus manifestou para nós. Então, se o Senhor nos deu a graça, nós entramos com a fé. Então, nós somos, segundo o versículo 8 que nós acabamos de ler, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Então, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então, nós temos que ter fé. A salvação não vem das obras. Indica que não é uma recompensa de algum ato humano. Não, o versículo 9 diz assim, versículo 9 do mesmo texto que nós acabamos de ler: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não tem nada que você faça, que eu faça, nenhum bem que a gente possa fazer, ele pode comprar a graça. Não. O que a gente precisa é ter fé, é acreditar. É só isso. Então, a salvação, ela não é uma recompensa por algum bem que nós possamos fazer. E agora, agora vem uma resposta. Aí você vai, então agora eu sou crente, eu tenho fé, eu posso fazer tudo que eu quiser, eu já sou salvo. Eu tenho fé, agora vou, né? Chutar o pau da barraca, como dizem, né? Sou crente agora, tô salvo. Eu creio, pronto, tô salvo, então tá. Aí agora vem a resposta, né? Agora nós somos salvos. Agora nós vamos praticar boa obra porque nós somos salvos. Uma pessoa que é salva, ele não vai
deixar de praticar boas obras. E nós não vamos praticar boa obra porque para ser salvo, nós vamos praticar boa obra porque nós já somos salvos. Aquele que é salvo, ele pratica boas obras, não para alcançar a salvação. A salvação nós já alcançamos. Pela graça, por meio da fé, nós já alcançamos a salvação. Agora nós vamos praticar boas obras, porque nós somos salvos. No versículo 10, né, ainda que nós lemos, já vamos ler de novo. Diz assim, versículo 10, porque, preste atenção, eu estou repetindo bastante o versículo, porque às vezes a gente lê e não presta atenção. Mas agora vamos ler e vamos ver direitinho depois disso que eu falei. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós somos em Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Agora nós vamos praticar boas obras porque nós estamos em Cristo e Deus, o Pai, Ele quer que nós andemos nas boas obras. Amém? Eu quero ler aqui para explicar melhor aqui no último tópico da nossa revista aqui, no tópico 3, no subtópico 2, lá embaixo, no segundo parágrafo, diz assim: como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Capítulo 2, versículo 10, que nós lemos aí umas 3 ou 4 vezes, né? Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura. Agora mais abaixo. Agora por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Então, é uma evidência da salvação. Quando nós praticamos boas obras, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Agora nós praticamos boas obras como evidência dessa salvação na nossa vida. Amém? Então, aquele que é salvo, ele pratica boas obras. Não para ser salvo, mas porque ele já é salvo. Glória a Deus. A nossa conclusão. Conclusão, tá? Na última parte aqui da nossa lição, diz assim: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Nós falamos muito disso, né? No domingo retrasado que eu ministrei a aula, falamos a respeito da nossa filiação por adoção. E aqui, repetindo, né? Nós nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém, né? Agora nós somos salvos e nós somos, o que Jesus sempre falava? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, né? Então, agora nós praticamos boas obras e quando as pessoas olham para nós, elas têm que ver Cristo na nossa vida. Nós somos aqui como sendo embaixadores, né, do céu. Nós somos pessoas salvas por Cristo e as outras pessoas, elas têm que ver isso em nós. Porque através da nossa maneira de viver, nossa maneira de agir, elas vão ver Cristo na nossa vida. Senão, nós não estamos sendo pessoas salvas. Porque aquele que é salvo, ele quer levar isso. Ele quer mostrar para as pessoas. Ele quer que as pessoas vejam Cristo na vida dele. Para que as pessoas também venham a conhecer a Jesus através das nossas atitudes, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de ser, né? Então agora nós vamos praticar boas obras, porque nós somos salvos e as pessoas e o mundo vai ver Cristo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E eu espero que essa lição, que essas poucas palavras tenha nos ajudado, né? A sermos
melhores, a sermos pessoas andando de acordo com a vontade de Deus. Eu queria fazer uma oração. Eu não fiz a oração no começo, mas eu queria fazer uma oração agora no final, para a gente encerrar essa aula de hoje. Amém? Deus abençoe a todos. Pai querido, Deus amado, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio, Pai, de poder estar falando da Tua palavra. Senhor, pelos irmãos que estão nos ouvindo, que estão compartilhando essa palavra conosco, estão meditando, Senhor, na Tua palavra junto conosco. Eu sou muito grata a Ti por isso, Senhor, pela Tua palavra que nos garante a salvação, pela Tua palavra que nos faz Te conhecer melhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, cada um dos irmãos, a cada um de nós que necessitamos tanto de Ti. Senhor, também eu quero Te pedir, Senhor, agora, Pai, que Tu olhas, Senhor amado, por nós, ó Pai amado, pelo mundo, pelas pessoas que estão aqui vivendo nessa situação, Pai. Ó Senhor, tantas pessoas que têm perdido familiares, parentes, pessoas sofrendo, pessoas enfermas, Senhor amado, que Tu vai, Senhor, de encontro, Senhor, a essas pessoas, Senhor, segundo a Tua vontade, que Tu venha curar, Senhor. Ó Pai amado, e que Tu venha nos guardar, Senhor. Também precisamos da Tua proteção, Senhor. Precisamos que Tu venha guardar cada um de nós, Pai amado, dessa enfermidade. Pai, visita cada lar, Senhor amado, que está nesse momento ouvindo essa palavra, Pai. Protege, Senhor, guarda aqueles, Senhor amado, que confiam em Ti. Nos guarda de todo mal, de toda enfermidade. Vem curar, Senhor, essa terra, Pai querido. Vem curar, Senhor amado, de toda enfermidade física, espiritual. Pai Santo, nos cura, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Precisamos tanto de Ti, nós confiamos em Ti.